Bom, eu não queria fazer nenhuma pergunta, queria opinar, já agora se me permitem, que eu acho que isto é mais para nós opinarmos também. Foi dita muita coisa com a qual eu concordo, normalmente concordo com aqueles que têm uma visão mais crítica de algumas soluções, mas queria chamar a atenção para dois aspectos. De facto, este regime introduz uma diferenciação entre programas e planos, com base em duas ideias, não é só numa. Não é só com a ideia de que os programas são meramente estratégicos, mas também a questão da eficácia. Portanto, nós percebemos claramente, aliás, a Isabel disse, que há muitos que são instrumentos concretos, mas como não têm efeitos diretos em relação aos particulares, então chamam-se programas. Portanto, há aqui uma questão só de nomenclatura. Eu lembro-me que tive a oportunidade de dizer que acho que não me lembro de se ter suscitado grandes problemas de aplicação prática de chamar sempre planos, sabendo nós à partida que uns não eram vinculativos dos particulares e outros eram. As grandes dificuldades que eu sempre tive foi essencialmente com a figura dos planos setoriais, que de facto também eram planos não vinculativos dos particulares, e nós sabíamos que eles tinham vários níveis de concretização, aliás foi aqui referido, portanto podemos ter um programa estratégico do turismo, que é estratégico, como podemos ter a decisão de localização de uma infraestrutura, não é? E portanto eu sempre tive alguma dificuldade de perceber que instrumentos muito concretos não fossem diretamente vinculativos dos particulares. E é neste nível que também depois há diferenças em termos da transposição destes planos para os planos municipais de ordenamento do território, porque um plano mais estratégico deixa uma grande margem de manobra ao município para adaptar, entre aspas, para incorporar essa orientação. Um plano mais concreto, em termos práticos, o que está a dizer é que tem que ser incorporado exatamente como está no plano setorial. O que eu acho que há aqui, para já, essa diferenciação dos programas e dos planos, faz-me um bocadinho de confusão até por aquilo que foi dito. Há uma parte do diploma sobre programação, e ainda bem que a Isabel falou, eu estava convencida que este painel era para falar na programação, em execução. Portanto, eu fiquei um bocadinho baralhada. Há uma norma que diz que os programas e os planos têm que programar a execução e, portanto, a certa altura estamos a falar de vários tipos de programas. Mas eu queria chamar a atenção, há essa novidade, não é? E há uma outra novidade, apesar de tudo, que não foi propriamente aqui referida, que é a autonomização de um novo nível de planeamento, porque se nós olharmos para a lei de bases que neste momento está em vigor, diz que temos 3 níveis. O nível nacional, o nível municipal e o nível intermédio que se chamou regional. E que quando saiu a lei de bases era suposto ser preenchida pelas regiões, não é? Os PROT eram instrumentos que iam ser elaborados pelas regiões administrativas. E a verdade é que depois, como não tivemos regionalização, os PROT continuaram a ser elaborados pelo Estado. Portanto, há uma autonomização do nível intermunicipal. E eu diria, a propósito disto, que fico na dúvida se devemos continuar a manter o nível regional. Porque é que temos lá o nível regional? Não é? Então vamos passar a ter o nível intermédio preenchido por programas regionais de ordenamento do território que continuam a ser elaborados pelo Estado para uma determinada área territorial e temos o nível intermédio a ser elaborado por comunidades intermunicipais ou o que seja, não é? Portanto, quem é que vai ter a responsabilidade por fazer este nível intermunicipal? E eu acho que faz sentido um PROT, um nível intermédio. Se nós introduzimos a ideia, eu imagino que tem a ver com estas alterações em termos das autarquias locais e de estar relevo às comunidades intermunicipais e se calhar a regionalização vai ser feita por aí, então passamos a ter programas intermunicipais, não sei para que é que temos a figura dos planos regionais de ordenamento do território. Quanto aos planos especiais, se perdem, eu sempre disse que os planos especiais são setoriais, só com regime especial, não é? Que era serem diretamente vinculativos dos particulares, mas eles são setoriais. Se eles deixam de ser vinculativos dos particulares, então porquê é que temos planos especiais? São planos setoriais, não? Integram a categoria dos planos setoriais. E, em boa verdade, estaríamos aqui a reconduzir. Concordo também que os planos especiais, o que eu acho é que nesta ótica, e olhando atentamente para o artigo que foi aqui referido, que é o 46, eu acho que não vai mudar nada. E toda a gente referiu aí que o importante era mudar práticas e não mudar, muitas vezes, as soluções legais. O problema dos planos especiais de ordenamento do território é que sempre tiveram uma função que vai muito para além daquela que é a sua função. Todos sabemos. E a legislação tem vindo a evoluir no sentido de esclarecer aquilo que desde o início estava dito. Um plano especial de ordenamento do território não classifica solos, não qualifica solos, define regimes de salvaguarda. Ninguém ligava nada a isto, foi feita uma alteração em 2007 para dizer que eles só fazem isso, exclusivamente isso. Ninguém ligou nada a isso, agora vem-se dizer também que só exclusivamente fazem isso. Mas em termos práticos, agora vamos mudar muito, há aqui um passo em frente, deixam de ser vinculativos dos particulares, deixamos de ter aqui uma concorrência com os planos municipais. Mas em boa verdade, eles vão continuar na prática a ter um conteúdo que não é o seu e obrigar os municípios a fazer uma alteração para se adequarem, porque o artigo 46 o que diz é isso, não é? Muito bem, deixámos de ser vinculativos dos particulares, mas os senhores municípios têm um prazo para integrar, não é para adaptar, não é, é para integrar as nossas opções no plano municipal e se não for integrado, suspende-se a gestão. No fundo, essa é que é a grande novidade. E estávamos aqui a comentar, suspender a gestão é suspender tudo.
inclusive a gestão que tem a ver com a salvaguarda do interesse nacional que é perseguido pelo plano especial. Portanto, eu acho, eu sou um bocadinho crítica porque para mim fez-me sempre confusão falar em programas e planos, faz-me confusão, eu costumo dizer nós só devemos mexer na nomenclatura quando concluímos que os nomes que estamos a dar às coisas causam confusão. Não me parece que houvesse nenhuma confusão, que alguém fizesse confusão, que um plano setorial não é vinculativo, embora até devesse fazer, não é? E, aliás, nós víamos muitas vezes isso na própria jurisprudência, porque se assumia que uma decisão de localização de uma infraestrutura é um plano setorial, mas quase que se admitia que era natural que vinculasse diretamente os particulares. Sempre disse, se calhar, a vinculação dos particulares não devia ser em função do nome que damos aos planos, mas em função do seu conteúdo material. Não fomos muito por aí, só queria chamar a atenção para isto. Há aqui duas novidades importantes. A primeira novidade, que é a introdução do nível intermunicipal, estou a falar nos programas intermunicipais. As outras questões que foram aqui referidas, eu sinceramente não me choca nada, aliás, até porque a ideia até foi nossa, de flexibilizarmos. Eu não me choca nada, porque não estou a obrigar os municípios a associar-se, mas eu lembro-me que nos primeiros PDMs, municípios muito pequeninos diziam, se calhar devíamos ter um PDM para nós três, vamos imaginar. Não faz sentido cada um estar a fazer o seu PDM, mas não podiam, porque essa figura estava fechada. O plano de pormenor para o estádio do Algarve foi um plano de pormenor, ao fim e ao cabo, entre dois municípios, mas como não havia a figura, portanto, no fundo, nós aqui não estamos, atenção, e não me parece que ela esteja a duplicar figuras, porque de facto foi dito, se eu tiver, cada área territorial só terá um plano municipal. Portanto, essa parte não me choca. Podem-me dizer, será operativo? Então, se calhar não será muitas vezes operativo, mas pode ser. Se houver essa opção, também não há uma obrigação. E está dito, não se estão se o município se decidir associar a outros municípios para fazer um PDM à escala dos 3 municípios, naturalmente depois não vai cada um deles fazer o seu PDM, portanto aí não há sobreposição. Essa parte não me choca. Deixa-me dúvidas, criarmos mais um nível, porque na verdade o regional já era para preencher o nível intermédio, então se temos o intermunicipal, eu não sei, eu acho estranho que eu tenha um nível intermunicipal a ser feito pelos municípios e a ser feito pelo Estado, pelos CCDRs, portanto passa a ter aqui um novo escalão. Propostas, se é para autonomizar o nível intermunicipal, então acaba-se com os PROT feitos pelos CCDRs e feitos pelo Estado. Por outro lado, a questão dos programas e dos planos, eu acho que efetivamente nós acabamos por... eu diria, a propósito dos planos especiais, eu se calhar acabava com os planos especiais como categoria, porque eles sempre foram setoriais, para setores específicos. Deixam de ter o caráter especial que lhes dava a chamar especial e, portanto, então, passam a ser setoriais. Pronto, e deixámos de ter também esta categoria. Era para já o que queria dizer. Muito obrigada. Ora bem, eu não sou jurista, como sabem, mas sou profissional deste domínio e sou cidadão. E há uma questão que eu coloco. Tanto quanto sei, a Constituição ainda não foi abolida no que respeita às autarquias e aos municípios. E à sua autonomia, e à tutela da legalidade, etc., essas coisas todas. E esta lei mantém que o plano diretor municipal é um plano do município aprovado pela Assembleia Municipal. Faz muita confusão como é que agora se admite, não é que se conserte as diretivas que vêm dos planos de outros níveis para serem integrados no PDM, mas por isso simplesmente as diretivas são integradas. Sabendo do que a Casa gasta de 30 anos de experiência no ordenamento e do que são as atitudes da Administração Central em relação aos PDMs, eu tenho para mim que isto daqui a uns anos, 90% do PDM são diretivas que vêm do Estado e 10% são as regras do município. E eu pergunto, tem sentido isto ser aprovado pela Assembleia Municipal? É legítimo que a Assembleia aprove regras que não são as suas e que não queria, ou pelo menos, não é até que discorde, mas que não queria assumir? Quer dizer, isto não pode ser... É que o que está aqui na lei, ou se aponta para um sentido que estas diretivas são concertadas, e então sim, quando vão para o PDM, são assumidas pelo município, mas aí já sabemos que se calhar há aqui umas regras as mais aborrecidas, as que causam mais problemas. Um município com mais força política, com mais influência, consegue uma flexibilidade que depois o municípiozinho da província não consegue nessas regras. Então não temos aqui uniformidade nenhuma em relação a regras que pretendem salvaguardar valores de ordem supramunicipal e nacional. Portanto, se não são concertadas, são impostas, a questão do particular só ter um documento, o particular o que deve ter é uma única fonte de informação. Neste momento já a tem no que respeita às restrições. Eu vou ao PDM, tenho as regras do município na planta de ordenamento e regulamento, e na planta de condicionantes tenho as condicionantes exteriores. E estou informado delas todas. Aliás, desde sempre a lei devia prever, não era meramente uma planta de condicionantes, mas era um quadro de condicionantes para permitir que houvesse um texto onde estivessem apontadas, digamos, traduzidas de uma maneira mais operacional, os aspectos em que as condicionantes, as restrições e as servidões se aplicam naquela zona. Portanto, a única hipótese que eu vejo, se estas
diretivas são para impor, digamos, aos PDMs, então elas não devem ser integradas no documento fundamental do PDM. Devem ter um papel, digamos, em termos documentais, que tenha planta de condicionantes e estarem aí todas vertidas, mas não metê-las dentro daquilo que a Assembleia Municipal aprova. Eu, quer dizer, sou leigo, mas acho que isto até é inconstitucional. Quer dizer, e pelo menos é um absurdo. E é esta a questão que eu queria colocar, porque realmente nós temos aqui... Depois temos a questão dos programas, quer dizer, como a doutora Fernanda Paula colocava. Quer dizer, em bom rigor, o programa especial, depois, como ele tem um regime de salvaguarda de valores, que diz lá, estabelece as atividades ou atos proibidos, condicionados e permitidos, isto é regulamentação. Quando eles forem vertidos para o PDM, o programa especial esvazia-se. Então, realmente, se agora os outros programas setoriais também podem verter normas para os PDMs, então realmente acabam os especiais. São todos programas setoriais. Aliás, o plano da Rede Natura já é o mesmo. É setorial e está cheio de regras para verter nos PDMs. Portanto, e outro setorial também, que é os PROFs, também estão cheios de regras que as florestas querem constantemente que os municípios vertam nos PDMs, inclusive em domínios onde a lei não lhes dá competência. Porque os municípios não têm competência para o regime da exploração florestal. E, no entanto, as regras do PROF são regras de exploração florestal que o ICNF quer colocar nos PDMs e, portanto, os PDMs vão assumir regras que vinculam os particulares em domínios que a lei não lhes dá competência para o fazer. Isto dá para impugnar o PDM e o Tribunal Administrativo, penso eu, mas eu sou leigo na matéria. Muito obrigado. Muito obrigada. Está ali aquele senhor agora. Agradecia que se identificassem quando vão falar. Ali, aquele senhor ali ao lado. É André? André Salgado Matos. Muito obrigado. Bom, eu aqui da parte da manhã disse que me ia refriar um bocado para não parecer que estava aqui a fazer uma espécie de vindicta da Comissão contra a proposta. Agora vou até aproveitar a ocasião para defender a proposta numa parte em que ela se afastou, de certa maneira, do anteprojeto, tem que ver precisamente com o artigo 46, 4 e 5. Como o professor João Miranda já referiu, a opção da Comissão foi manter a eficácia pura e subjetiva dos planos especiais, por razões que não vale a pena aqui explicar, embora a questão tenha sido debatida. A proposta não o fez. Agora, independentemente da questão da qualificação como plano ou como programa, eu penso que não se pode retirar a eficácia pura e subjetiva aos planos especiais, correndo o risco de dizer aqui uma coisa que vai ser muito impopular. Não se pode pensar nisso sem haver qualquer medida de salvaguarda quanto aos interesses nacionais que estão a ser prosseguidos, porque até me custa que se raciocine aqui em termos de restrição da autonomia local, porque isto não é autonomia local. Estão em causa interesses nacionais ou regionais, portanto, não é autonomia local. O problema, obviamente, é se os planos do nível estadual e regional se confinam dentro dos limites em que se devem confinar. Essa é outra questão. Agora, admitindo que esses planos preenchem a sua função, são planos que visam salvaguardar objetivos de interesse nacional e regional e, portanto, obviamente que estas opções não podem, depois, ou estas decisões não podem ficar sujeitas a um veto de bolso por parte dos municípios que depois não vertem essas opções nos respectivos instrumentos de gestão territorial e, portanto, na prática, inviabilizam e inutilizam os próprios interesses nacionais ou regionais que estão em causa. E, portanto, o número 5 deste artigo 46 parece-me que não só não é inconstitucional, como seria inconstitucional era não estar aqui o número 5. E, portanto, até admito, se há aqui alguma coisa que falta, é o corolário lógico disto, é dizer que, passado este prazo, existe uma aplicação supletiva do direito estadual, o que significa que, neste caso, aplicar-se supletivamente o plano setorial ou o plano especial. Outra questão, só um segundo ponto, só para tranquilizar a doutora Sofia Galvão, a minha amiga doutora Sofia Galvão, para lhe dizer que aqui da parte da manhã houve quem tenha falado da questão da articulação do planeamento, do ordenamento do território e marítimo e da necessidade de articulação com o ordenamento do território e, de facto, reitero aqui aquilo que disse a parte da manhã, de facto, esta lei de base, não faz sentido existirem duas leis de bases e é inacreditável que uma lei de bases que deveria promover essa articulação, deveria começar por promover essa articulação, se limita a remeter para a lei essa articulação sem sequer definir os termos em que ela deverá ocorrer. Quanto a isso, a questão estava inquinada desde o início de todo o processo, porque de facto o mandato da Comissão, que a Comissão recebeu, não abrangia o ordenamento do espaço marítimo e, portanto, as coisas não poderiam ter sido de outra maneira. Mas não podia, de facto, concordar mais.
E também, como já referi, mas volto a reiterar, em face da iminente diretiva europeia sobre o ordenamento do espaço marítimo, sendo que um dos pilares da política marítima integrada, para a qual, aliás, o Estado português contribuiu de forma decisiva, portanto falou-se aqui muito em esquizofrenia do legislador e do Estado português. Este é outro caso de esquizofrenia, porque a política marítima integrada basicamente foi feita por Portugal e por mais alguns Estados europeus, sendo que um dos pilares dessa política marítima integrada é o ordenamento do espaço marítimo. Um dos pilares do ordenamento do espaço marítimo é o ordenamento integrado do espaço marítimo e do território terrestre. E, portanto, o mesmo Estado português que promoveu esta política marítima integrada e que foi em grande medida responsável pelo seu conteúdo, depois, ao nível interno, é incapaz de ser coerente com essas mesmas orientações. Portanto, não poderia concordar mais. Obrigada. Agora aquela senhora e depois, acho que aquela senhora pediu primeiro, não foi? Prioridade às senhoras. Agradecia que se identificassem, depois e também àquele senhor que já se tinha manifestado primeiro. Mas a primeira pessoa É aquela senhora ali, depois aquele senhor ali ao fundo, e só depois é que é este senhor. Ora, muito boa tarde. Sou Sofia Sá, do CESUR, Instituto Superior Técnico. Vou ser rapidíssima. E mais alto, pergunto, não vos causa confusão o desaparecimento do artigo 13 relativo à garantia dos particulares? Ou seja, ação popular, provedoria, procuradoria, Geral da República e impugnação contenciosa. Era isto o artigo 13 da Lei de Bases atual, que está vigente. Onde é que se encontra agora a garantia dos particulares? Eu gostaria de vos ouvir um bocadinho sobre isto. Muito obrigada. pode levantar o braço, senhor. Onde é que está? Fernando Gonçalves, investigador aposentado do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Eu queria falar na distinção entre programa e plano, fazendo minhas as palavras, as considerações da mestra Sofia Galvão. Em tudo, só tenho dúvidas em relação à questão da autonomia, este último problema que foi colocado. Mas em relação à distinção entre programa e plano, eu estou a sentir que há muita gente que está a pensar que é uma questão apenas de palavra, não de substância. Na realidade, no meu modo de ver, um programa é diferente de um plano. Um plano é essencialmente espacial e tem como instrumento de garantia de execução o próprio regulamento. Um programa é essencialmente temporal e tem como garantia de execução a capacidade de mobilização de recursos, nomeadamente financeiros. E é nesta ótica que eu penso que a questão deve ser colocada. E se nós não virmos assim, não percebemos o que é que está em jogo. Há uma coisa que não ajuda, é a terminologia, de facto. Em minha opinião, aquilo que na proposta de lei está designado como programa territorial, deveria ser designado como programa de ação territorial. Porque a questão do programa não é uma inovação absoluta da proposta. Já existe na lei de bases, programa de ação territorial. Simplesmente, praticamente não foi utilizado. Porquê? Porque, não se esqueçam que houve o CREN no meio disto tudo e que grande parte dos programas de ação territorial assumiram a forma de programas operacionais de aplicação do CREN. O que demonstra que a questão dos recursos financeiros é fundamental para consubstanciar na prática a ideia do programa. Portanto, a sugestão que eu faria aqui era no sentido de, na proposta, se vir a consagrar, manter a designação de programa de ação territorial, para não haver depois grandes confusões quando se começa a falar de programa de execução de um plano. O programa de execução de um plano, digamos, tem tido pouca expressão, porque, nomeadamente, um plano, estou-me a referir agora aos planos municipais, tem um período de vida de 10 anos, por hipótese, não há, como passou a haver recentemente, com a nova lei de orçamentação dos municípios, programação deslizante. Agora os municípios, por obrigação, têm que disciplinar os seus investimentos num quadro quadrienal, que é deslizante no tempo. Esta é uma alteração substancial para viabilizar uma programação diferente.
Há também uma questão que eu penso que é muito importante e pode ser causadora de grandes confusões, que é dizer que o programa é estratégico. Bom, o plano também deve ser estratégico. Agora, curiosamente, estamos perante a seguinte situação. Quando a lei de bases vigente foi concebida, o programa de ação territorial era para ligar tudo com todos, ou todos com todos. Público com privado, nacional com regional, regional com local, tudo. Portanto, o que aconteceu foi que o programa de ação territorial foi afunilado no 555 para o planeamento pormenor. E, portanto, isto retirou o espaço de manobra da inovação da própria lei de bases, que agora o atual governo parece que quer recuperar. E apenas como síntese daquilo que eu digo, o modelo que o governo aparentemente quer pôr em prática é o chamado modelo sueco. Na Suécia, só os planos municipais é que são vinculativos, dos particulares, e em particular só o plano pormenor. Não há planos acima dos planos intermunicipais. E para acabar, para quem está com receio de que se perca a dimensão regional no meio disto tudo. Ninguém fala que ao lado do sistema de planeamento territorial existe o sistema de planeamento socioeconómico, com o orçamento do Estado e, antes disso, as grandes opções do Estado, a lei de 1991. E nós estamos na seguinte situação. O continente não tem um plano económico-social, as regiões, as CCDRs não fazem um plano económico-social, vertem no PROTE muitos aspectos dessa dimensão, e só nos Açores e na Madeira é que nós temos planos económico-social. Como é que o país, digamos, pode funcionar nestes termos? Bom, já falei muito tempo, já não... Fico por aqui. Sim. Muito obrigado. E peço desculpa. Boa tarde, Ricardo Veludo, doutorando no Instituto Superior Técnico Urbanista. 4 notas, algumas são perguntas. A primeira, para reforçar e apoiar a ideia da Fernanda Paula Oliveira em relação à pertinência dos planos intermunicipais, pelas razões que foram invocadas, e também para apoiar a intervenção também da Fernanda Paula Oliveira em relação à eventual incorporação dos planos especiais com planos setoriais, que também me faz todo o sentido pelas razões invocadas. Depois, a terceira nota, que era em relação a um aspecto muito importante que positivamente foi agora incorporado nesta proposta de lei, mas de uma forma ainda incompleta, que é relacionar, haver um quadro de coerência entre as obrigações que a lei estabelece para instituições públicas, para entidades públicas, e um regime sancionatório. Porque até aqui a prática era que o regime sancionatório era só para o incumprimento por parte dos administrados. E, portanto, vejo com interesse que a não atualização de planos ou a não conformização entre planos dê lugar a sanções. Não me parece razoável que isso tenha como consequência a suspensão, digamos, das operações urbanísticas ou transformação do uso do solo, porque o incumprimento não foi provocado por esses. Portanto, a responsabilização deve ser feita pelos titulares dos órgãos, das instituições, que não praticaram um ato legalmente devido num determinado prazo. E devia ser um regime desse âmbito que devia aqui ser aplicado. Parece-me que a questão de relacionar as penalidades em termos de acesso a financiamento é uma abordagem que pode ser interessante e pragmática, como aliás aconteceu na década de 80. Não concordo completamente que isso já não seja assim, porque o que nós observamos em relação às candidaturas para os programas operacionais de financiamento no âmbito da União Europeia é que tudo aquilo que são as diretivas e que são o quadro conceptual desses programas de financiamento prevalecem completamente sobre os planos municipais de ordenamento do território. Aliás, ignoram-se por completo os planos diretores municipais e outros instrumentos de planeamento, nomeadamente os PROTs. A ponderação da coerência entre essas candidaturas e os instrumentos é marginal e é marginalmente ponderada pelos júris na apreciação dessas candidaturas. E isso leva ao segundo aspecto, que é que aqui esta proposta de lei também avança de uma forma interessante e positiva
que já tem a ver com as questões de execução, programação e financiamento, mas que deveria também ser mais coerente na sua globalidade. E refiro-me à articulação entre instrumentos de ordenamento, aliás, agora o Fernando Gonçalves referiu-se a isso, instrumentos de ordenamento e a programação de investimentos públicos, a começar pelos instrumentos de ordenamento do território, chamados aqui programas, de responsabilidade da Administração Central. No momento em que nós consideramos admissível a introdução de uma regra de ouro na Constituição da República ou na Lei de Orçamentação Geral do país, deveria ser condicionado que os programas de investimento do Estado, seja através do Plano Plurianual de Investimentos ou o PIDAC ou outros, estivesse condicionado à existência e coerência com o plano setorial respectivo. Por uma questão de sinalizar o sentido da eficiência do gasto dos dinheiros públicos e a sua coerência. Plurianual, idealmente, ciclo político, os nossos são normalmente mais curtos do que poderia ser desejável. E a mesma lógica em relação aos planos municipais. De facto, há uma situação esquizoide entre o ordenamento, mas eu não vejo isso, enfim, isto é um processo incremental. E, portanto, quando aqui agora também se falava da questão de existirem ou não os PROTs e haverem os planos intermunicipais, não me chateia nada, parece-me que faz sentido, numa lógica de evolução gradual, que se possa ir fazendo um fade-out dos PROTs, e eles ainda se mantêm durante algum tempo, criar espaço para haver assimilação cultural da prática urbanística e administrativa em relação aos planos intermunicipais, e num momento mais oportuno haverá uma alteração em que se eliminam por hipótese esses PROTs. Portanto, para defender, por último, que os planos diretores municipais devessem ter uma articulação forçosamente com os planos plurianuais de investimentos e as grandes opções do plano. É dizer que há aqui depois escalas temporais diferentes. O plano diretor municipal, em teoria, tem um período de vigência ou uma durabilidade maior do que a frequência de atualização do PPI e dos orçamentos, mas em relação àquilo que são as despesas de capital, pelo menos haver uma orientação no sentido de haver coerência entre estes instrumentos, para de facto eles serem mais consequentes. Portanto, perguntaria às pessoas, aos intervenientes da mesa, em relação ao regime sancionatório, à sugestão que estava a avançar, qual era a vossa opinião, e também em relação à articulação entre os instrumentos de programação financeira do Estado, seja ao nível autárquico ou da Administração Central, e os instrumentos de ordenamento. Muito obrigado. Agora tínhamos aqueles lá em cima e depois é que... Qual é o senhor? Pode levantar a mão a pessoa? Pode levantar a mão, por favor. Boa tarde. Eu estava a tentar não falar, mas como a doutora Sofia Galvão disse, e muito bem, há certas coisas que devem ser ditas e têm que ser ditas e nos lugares próprios. Isto é um lugar privilegiado para dizermos algumas coisas que acho que podem trazer algum debate que é importante sempre nestas alturas. Eu queria só falar aqui dos planos especiais de ordenamento do território. Foi agora dito que, de facto, trata-se de uma problemática que tem a ver com as questões da autonomia local versus os interesses nacionais. Eu acho que não. E pela simples razão que o 380 de 99 foi criado de uma forma articulada com todo o sistema de gestão territorial, em que era prevista a dinâmica e a articulação entre todos os planos previstos aos vários níveis. Em 2007 veio uma alteração ao regime jurídico que vai trazer um novo princípio aos planos, que eu gosto de chamar o princípio da desconfiança, ao blindar o Plano Especial de Ordenamento do Território, em que diz assim: nós, Governo, nós, Estado, não confiamos nas autarquias para fazer planos municipais de ordenamento do território, porque eles não são capazes de articular as políticas que estão nos planos especiais de ordenamento do território, logo vamos blindar os planos especiais de ordenamento do território. E nós, Estado, também não confiamos na própria Administração Central, na CCDR e nas outras entidades, porque eles não são capazes, diz indiretamente, de monitorizar e acompanhar devidamente os planos, fazendo vencer essas mesmas políticas nos planos municipais de ordenamento do território. Entra aqui o princípio da desconfiança e aparecem assim uns bichos, que são os planos especiais de ordenamento do território, que a própria Administração Central e mesmo os pais de alguns destes planos especiais têm medo de tocar. E alguns deles, quase que nos corredores, falam connosco a dizer: epá, pois aquilo podia estar melhor feito, mas o que é que vamos fazer? Encolhe os ombros, não é? E os planos especiais é aquela coisa que toda a gente leva, mas ninguém quer.
na forma em que eles estão construídos hoje em dia. E isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, aquela alteração que em 2007 fez desaparecer a dinâmica dos planos municipais poderem alterar os planos especiais de ordenamento do território, veio subverter por completo os princípios do ordenamento do território e do planeamento. E, inclusive, é contra todos os princípios da administração pública que nós aprendemos. Para fechar, e apenas tentando trazer um pouco aqui esta minha questão, num pequeno exercício terra a terra, eu convido todos os presentes a chegarem a casa, irem ao Google Maps ou uma fotografia aérea e experimentarem delimitar um perímetro urbano desenhado à escala 1/25.000 numa fotografia aérea e imaginarem o que é desenvolver um plano de pormenor ou um plano de urbanização para aquela área. Mesmo admitindo uma margem de erro de 25 metros, que seria a tal escala que de vez em quando admitem do milímetro para a escala 1/25.000. É impossível pensarmos fazer planeamento enquanto não houver, ou seja, não acreditarmos uns nos outros, no trabalho uns dos outros, e não houver a devida adaptação dos vários instrumentos de gestão territorial. Obrigado. Agora, por favor, é aqui, baixa-se. É a última intervenção. António Duarte Almeida, advogado. É uma pergunta muito rápida e tem que ver com a questão da incorporação nos planos municipais de disposições que provêm de outras origens. O problema não é um problema da lei de bases, porque já se põe hoje em dia também, não é? E a questão que ponho é a seguinte. Normalmente, se a aplicação dessas disposições gerar danos indemnizáveis, e esses danos surgem da aplicação, portanto já só ao nível municipal, como é que é em termos de responsabilidade? Qual é o regime de responsabilidade aplicável a isto? A autoria passa a ser do município. Suponhamos que o município não cria aquela solução. Não obstante, do ponto de vista da aplicação do regime de responsabilidade, será o município responsável. Como é que se gera isto? Vamos então agora devolver a palavra ao painel para que respondam, começando pela mesma ordem. Portanto, começava pelo Sr. Desembargador Paulo Pereira Gouveia. De uma forma muito rápida, podemos terminar por volta das 4h30, porque vai haver um lanche. Depois eu direi onde. Eu sei, muito rápido mesmo. Era só para dizer, quanto à intervenção da professora Fernanda Paula, a propósito da questão do nível intermunicipal, as minhas dúvidas são quanto à relação ao programa que é facultativo, o programa intermunicipal, e ainda bem que é facultativo, porque presumo que será sempre facultativo e não será utilizado. Quanto ao nível intermunicipal, estou certo que tem muitas virtualidades. Eu não anotei muita coisa, aliás, porque no princípio não se ouvia bem as questões, mas anotei só aqui algumas coisas que vou comentar. Mas o contexto desta lei, como diz aliás a exposição de motivos, é evitar o aumento dos perímetros urbanos e centralizar o foco na reabilitação dos fogos e na regeneração urbanas. Isto é muito importante para compreender, na minha opinião, a preocupação na centralidade municipal e na segurança jurídica e fugir a algo que de facto existe, na minha opinião e na minha experiência, que é de facto, não é dizer que nas câmaras municipais é tudo corrupto e que a corrupção só existe nas câmaras municipais. Não é essa a questão. Mas nós temos que compreender que o contexto cívico português tem as especialidades que nós sabemos e elas explicam algumas das soluções deste texto, designadamente as do artigo 46, na minha opinião. E quanto ao artigo 46, só agora uma nota a propósito de um comentário do Dr. André Salgado Matos, que achei muito curioso, a propósito da questão da aplicação subsidiária das normas nacionais, no caso de não haver a transposição, chamemos-lhe assim, das normas nacionais para as normas do PDM ou do PDI. Se repararmos na Constituição da República, presumo eu que é no artigo 228, número 2, se não me falha a memória, há uma solução semelhante para as relações
para as relações legislativas entre o Estado e as regiões autónomas. E ninguém ficou chocado com isso. Até posso dizer que acho uma excelente ideia. Ou seja, quando uma região autónoma não transpõe, não adapta uma lei nacional às regiões autónomas, a Constituição diz expressamente, desde 2004, que vale a norma nacional. E, portanto, é uma solução que eu acho, enfim, atrevida, mas interessante. E já tinha sido proposta, aliás, em 2003 ou até antes, por várias pessoas. Finalmente, só quanto à questão do princípio da desconfiança que eu referi. Nós temos que ser, enfim, pelo menos com base na minha experiência, eu acho que é um bom princípio, no sentido de que temos que conhecer o contexto em que vivemos. E nós sabemos que as coisas funcionam melhor se o legislador for tão claro como neste artigo 46 e preocupado com a segurança jurídica. O facto de as Assembleias Municipais não terem certas competências com base na lei das autarquias locais, como disse aquele senhor ali, passam a ter a partir do momento em que são obrigadas a transpor, a importar a legislação nacional. Mas eu continuo só a querer sublinhar que o princípio da confiança é um bom princípio e que não me choca nada, tendo em conta o nosso contexto, que também contribuiu para a crise financeira portuguesa, não podemos esquecer, também explica um pouco algumas medidas deste anteprojeto, com as quais eu concordo nesta parte. Muito obrigada. Agora está a falar sobre o professor João. Bom, então eu vou ser muito breve e pegando nesta questão do princípio da desconfiança, o princípio da desconfiança cola diretamente com a forma como nós lidamos com a patologia. Ora, a patologia é como conseguir que os municípios acolham as soluções contidas em planos supralocais. Eu devo dizer que, com o devido respeito com os outros oradores, não gosto muito de uma solução de back to 90s, que é a solução que está no fundo consagrada na lei, que é, no essencial, à semelhança do que foi feito pelo engenheiro Valente Oliveira, quando era Ministro do Planeamento e Administração do Território, estabelecer um bastão para o caso dos municípios que não cumprem e que não... E o bastão na altura era não há acesso a fundos comunitários se não forem aprovados os planos diretores municipais. Portanto, esta solução é uma solução em que voltamos 20 anos atrás e eu confesso que me choca e acho que não é a melhor forma de lidar com a patologia. Queria também chamar a atenção de que há aqui também uma desconfiança na lei, que é uma desconfiança em relação ao Ministério Público. Porque, no fundo, e em relação ao próprio Estado. Porque, no fundo, o que nós estamos a querer dizer é que o Estado não confia no Ministério Público para propor as ações contra os municípios que não acolherem as soluções contidas nos planos supralocais. Portanto, há aqui, sim, uma desconfiança do próprio Estado em relação a si mesmo e em relação ao Ministério Público. Queria também dizer, a propósito da forma como nós lidamos com a patologia, não conheço o anteprojeto de regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, mas queria chamar a atenção de que, na atual versão em vigor do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, esta relação entre planos regionais e planos municipais é sempre feita de forma mais coordenada. Concretamente, o artigo 59, número 2, a linha A do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial em vigor, diz que a resolução do Conselho de Ministros que aprova os planos regionais deve consagrar as formas e os prazos previamente acordados com as câmaras municipais envolvidas. Quando nós olhamos agora para esta proposta de lei de bases, agora não há nenhuma forma de concertação, não há nenhuma forma de acordo. Passamos diretamente a uma solução de mera audição. Ora, essa solução de mera audição não é a solução que me pareça mais adequada. Portanto, não sei o que é que vai ficar consagrado no diploma de desenvolvimento da lei de bases. Espero que o diploma de desenvolvimento da lei de bases diga mais do que diz esta proposta de lei de bases, porque, efetivamente, a mera audição dos municípios não me parece suficiente. Por fim, queria dizer que, no essencial, esta solução põe em causa um princípio que se vinha a consolidar nas relações entre o Estado e os municípios em matéria de urbanismo, que era um princípio da coordenação. E porque este princípio da coordenação, como aliás já foi referido pela doutora Isabel Balada Matos, no fundo, uma suspensão ao PLEGIS, que na prática é depois acompanhada de medidas preventivas, porque uma suspensão que determina a impossibilidade de
haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que impliquem a alteração do uso do solo é, do ponto de vista prático, uma medida preventiva. Portanto, é o legislador a consagrar aqui uma medida preventiva na sequência da não atualização do plano municipal. Portanto, discordo profundamente da forma como nós lidamos com a patologia. Acho que a lógica da coordenação, da mesma forma que o princípio da contracorrente é importante, também o princípio da coordenação é fundamental e, portanto, o Estado e os municípios devem procurar articular as suas soluções. Esta solução que está aqui consagrada é uma solução que nos implica voltar 20 anos atrás. Muito obrigada. Dava agora a palavra à doutora Sofia Galvão. Muito obrigada. Vou tentar ser rápida. Só uma nota relativamente a uma intervenção, ou à intervenção do arquiteto Fernando Gonçalves sobre os programas de ação territorial. Novamente, história, em 97, 98, 99, ninguém sabia o que eram programas de ação territorial, só o arquiteto Fernando Gonçalves é que sabia. Mas ele foi tão convincente que acabou por ficar, e a prática agarrou naquela previsão, que, repito, o legislador tinha muitas dúvidas em conseguir preencher, em dar conteúdo, e fez daquilo alguma coisa. E aquela lógica de integração foi muito feliz. É pena que não tenha sido aproveitado nesta fase com o exato conteúdo que veio a ter e que tinha, suponho eu, na cabeça do arquiteto Fernando Gonçalves ao tempo. Não confundo isso com os programas que aqui estão, e aí já não o acompanharei, e acho que era uma perda se fizéssemos essa evolução conceptual. Uma nota sobre a questão essencial, acaba por ser a questão essencial aqui, a congruência entre planos e o que está agora no artigo 46. Eu acho que devemos reduzir isto àquilo que é fundamental. O sistema de gestão territorial é um sistema que convoca os interesses divergentes, diferentes, mesmo quando não divergentes, e os senta à mesma mesa para que se encontrem. E isso faz-se em todos os níveis de planeamento. E têm sempre que se encontrar, e do encontro possível em cada nível, em cada âmbito e em cada categoria de instrumentos de gestão territorial, deve decorrer de acordo com a lógica do sistema para o sentido em que tiver que decorrer. Em princípio, isso é de cima para baixo. E o que está em causa no artigo 46 é garantir que chega no sentido de cima para baixo, à base do sistema, aquilo que foi definido nos âmbitos superiores. Aquilo que aqui está é a procura de uma solução eficaz, que garanta o resultado. E é fundamental que o resultado seja garantido, porque esta coerência é determinante. Se não temos dúvida, temos incerteza e temos, além do mais, não esqueçamos esse detalhe que é jurídico, mas que diz alguma coisa às pessoas, mesmo quando não são juristas, temos normas nulas, porque continuamos a ter o princípio de que, quando haja desrespeito por planos com os quais deve haver compatibilidade ou conformidade, não vou entrar por aí, há uma nulidade, o desvalor é nulidade e, portanto, nenhum sistema pode viver bem com nulidades que tolera, com as quais condescende, não é possível. Eu tenho, quanto a isto, uma visão radical e acho que, também de baixo para cima, o movimento devia ser muito livre. O sistema convoca sempre ao encontro, convoca sempre à concatenação de posições e ao mínimo denominador comum, ao acordo possível, ao consenso possível e, portanto, sempre que de baixo para cima o plano posterior viesse a pôr em causa em determinadas condições que passariam, toda a gente conhece o exemplo que já é antigo, dos PROTs que podem ser desrespeitados por planos diretores municipais, desde que a entidade responsável pela elaboração do PROT nisso conceda. Este tipo de lógica permite com grande naturalidade o funcionamento com amplitude da contracorrente. Se isto fosse assegurado, este princípio que está aqui agora em discussão nos números 5 e 6 do 46 poderia ser aplicado também em benefício da contracorrente. O importante é assegurar a coerência das soluções e que o sistema tenha uma mesma leitura, que não convivamos com um ar condescendente, que isso não tem importância nenhuma, com realidades normativas que dizem coisas diferentes. Isso é que me parece intolerável. Obrigada, doutora. Palavra Matos. Só para terminar, e sendo muito rápida, eu não considero que esteja aqui em causa o princípio da autonomia local, para responder também ao Dr. André Salgado Matos e a quem colocou essa questão. O que eu considero é que está aqui em causa é o princípio da proporcionalidade. É saber se nós não temos no nosso ordenamento jurídico outros instrumentos que não nos permitam ser tão eficazes quanto este instrumento que aqui está fixado com menos custos e que penalizem efetivamente aqueles atores que não cumprem as obrigações a que estão sujeitos, que são
neste caso, os autarcas. Ou seja, nós temos no nosso ordenamento jurídico instrumentos judiciais, ou, enfim, temos ações que o Estado pode pôr contra as administrações que não cumpram. Temos tutela administrativa, portanto, temos medidas de tutela administrativa que o Estado pode aplicar. Temos os famosos crimes urbanísticos. Será que poderemos ampliar? Será que é através desta medida que penaliza principalmente aqueles que são os proprietários dos terrenos e dos proprietários das áreas, que serão esses que são penalizados e não os autarcas? Será que isto é proporcional? Será que esta medida é proporcional quando estabelece, como diz o professor João Miranda, medidas preventivas? A questão basicamente é essa. Nós não estamos aqui a falar de não consagração de interesses nacionais. Nós estamos aqui a falar de transposição de interesses nacionais que serão feitos mais tarde ou mais cedo e de penalizações. Acho que é isso que estamos a falar. E isto leva-nos também à questão que levantou o Dr. António Duarte de Almeida, que tem a ver com as indenizações. E a questão das indenizações também tem muito a ver com a questão do conteúdo material, ou seja, um município que não transpõe um plano ou um programa especial porque considera que o seu conteúdo não corresponde ao conteúdo típico de um plano especial ou de um programa especial, é penalizado pela aplicação deste número 5, da mesma forma que um município que não transpõe essa mesma norma porque que se contém no seu conteúdo material. Ou seja, e por último, quem é penalizado é o particular. E isso é que não pode acontecer. Esta norma, em termos da sua aplicação, é uma norma cega e que não respeita a proporcionalidade. É aquilo que eu, relativamente a esta questão, tenho a dizer. Quanto à questão levantada pelo arquiteto Fernando Gonçalves, eu acho que os programas e planos não é uma questão de palavras, é uma questão do conteúdo que está associado às palavras. É só essa a questão e que aqui não é o adequado. Terminou-se? Muito obrigada. Dava finalmente então a palavra ao professor Dr. Jaime Duval. Não quero falar. Piso zero. Muitas das intervenções, nota-se que há aqui uma mistura de questões que, obviamente, só pode ser imputada à proposta de lei, porque há uma série de... Nós falamos hoje aqui de assuntos que têm graus de importância ou graus de concretização muito diferente. E se isto fosse verdadeiramente uma lei de bases, deveríamos estar a falar só de opções político-legislativas fundamentais, não de questões, não de tipos de sanções, não de questões muito concretas que estão no corpo do articulado. Portanto, eu julgo que há muitas perguntas que são feitas ou que foram feitas, às quais a lei não pode dar resposta, porque não é não é o sítio, não é o local próprio para elas. Isto para referir, só muito rapidamente, a questão relativa ao desaparecimento do artigo 13º, ou melhor, de uma regra similar à do artigo 13º da atual Lei de Bases. Não é dramático, nem está mal, julgo, porque não é pelo facto de não prever a lei de bases este acesso ao provedor, ou a impugnação contenciosa, ou a ação popular, não é por esse facto que estes direitos deixam de existir. No fundo, a lei de bases atual aqui menos bem tem apenas um propósito recordatório, porque estes direitos são conferidos pelos regimes jurídicos, pelos diplomas que consagram o provedor de justiça, a ação popular e a impugnação contenciosa. Portanto, julgo que não é, nesse aspecto, não é algo que faça falta. O resto, as sanções em concreto, a articulação financeira com outros instrumentos, eu penso que isso tudo terá que esperar pelo desenvolvimento da lei de bases, pelos correspondentes diplomas. Por último, a questão dos planos regionais e dos planos intermunicipais. Eu não tenho tanta certeza se, de facto, eles serão fungíveis. Acho que os planos intermunicipais ainda são planos municipais. Quando muito, o programa intermunicipal poderia ser substituído pelo programa regional, mas mesmo assim o programa intermunicipal também é ainda municipal. O outro é um instrumento de âmbito mais vasto com outros objetivos.
Eu descartar alguma coisa seria, obviamente, o programa intermunicipal e não o programa regional. Bom, para terminar, já estamos um bocado atrasados. Quero agradecer a todos e que tenho um recado a dar, ou a comunicar, é que vai haver um lanche no piso 0 e os trabalhos serão retomados dentro de 15 minutos. Obrigada. Obrigado.